A seguir, eu estou muito feliz de apresentar uma entrevista que eu fiz com o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, professor da UFPR, da Faculdade de Letras, que traduziu um dos clássicos de todos os tempos do mundo antigo, Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, que é um poeta barra filósofo epicurista antigo no mundo romano, contexto em que era raro ser epicurista, o mais comum era ser estoico, e essa obra também foi o grande estopim para os modernos, ali no alvorecer da modernidade, proporem as suas teses. É um clássico, ele é menos conhecido do que deveria ser, e agora eu tenho, como já disse, a felicidade de apresentar para você o próprio tradutor, falando sobre a sua tradução, falando sobre o livro, e também falando sobre as dificuldades que é traduzir e ler um livro desse. Até agora, essa entrevista estava exclusiva lá para o nosso Clube do Livro, aqui do INEF, de 2023, em que nós lemos não só sobre a natureza das coisas, mas Criação Imperfeita, do professor Marcelo Gleiser, e também os livros dos estoicos, Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. É uma felicidade compartilhar isso com você. Se você gosta tanto de filosofia, quanto de letras, quanto de literatura, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com quem você também sabe que gosta desses assuntos. E é isso. Fique com a entrevista e meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto aqui não é filosofia. Bom, saudações a quem está assistindo isso gravado. Estamos aqui com o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves e os nerds do clube aqui. Quem está aqui ao vivo comigo agora nesse momento é o Thiago, o Paulo e o Valfrido, e a Sheila acabou de entrar também. É possível que alguém entre enquanto a gente converse, mas o intuito aqui é conversar com o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, majoritariamente sobre o De Rerum Natura, a tradução dele sobre o De Rerum Natura do Lucrécio, que é o livro que nós estamos lendo agora, nesse momento. Então, vou fazer assim, eu quero fazer algumas perguntas para o professor, mas antes eu vou apresentar brevemente aqui o currículo. O professor Rodrigo Tadeu Gonçalves é professor de Língua e Literatura Latina na Universidade Federal do Paraná. Ele é doutor em Letras na UFMG e tem pós-doutorado lá pela Sorbonne também. O nome é muito grande aqui, que ele colocou lá no currículo Lattes dele, mas eu vou me limitar a dizer pela Sorbonne. A Sorbonne tem várias subdivisões, enfim, mas ele tem pós-doutorado lá na Sorbonne, na França. Eu vou colocar todas as credenciais que eu achei sobre o professor Rodrigo aqui embaixo, mas eu vou mencionar algumas que eu acho que é bacana de mencionar aqui no vídeo também. Além de professor, o professor conduz alguns projetos muito, muito, muito interessantes. E o primeiro que eu quero destacar aqui é o podcast Alia, que é um podcast sobre literatura antiga, tradução literária, livros e outras coisas. Acho que o grande destaque lá do podcast para o que nos interessa aqui é que tem comentários do professor lá sobre o De Rerum Natura, do Lucrécio, e também tem uma série comentando a Eneida, do Virgílio, na íntegra, todos os livros da Eneida. Então, eu acho que interessa a vocês também passar por esse podcast. Eu vou colocar o link quando eu colocar o vídeo na plataforma. Também tem outro projeto interessantíssimo do professor Rodrigo, que é o Pécora Louca, que é um grupo de performance de poesia antiga. O professor faz traduções de diversos textos, né? Não sei se é só ele que faz ou mais alguns integrantes do grupo, mas eles fazem performances musicais, com percussão, com instrumentos de cordas e tal. Tem um canal no YouTube e tem um canal no Instagram também, do Pécora Louca. Eu vou colocar aqui embaixo. E também tem um canal do YouTube do professor, cujo nome é Professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, em que ele coloca aulas, palestras, textos, inclusive na íntegra. Assim, acho que tem um curso lá de teatro grego na íntegra, se eu não me engano. Tem a versão em vídeo também do comentário da Eneida, do Virgílio. Então, além de professor acadêmico, né, que seguiu a carreira tradicional, ele é um grande divulgador do pensamento acadêmico. E, pô, isso é muito digno de nota, isso tem que ser muito divulgado. Ele também é escritor de 8 livros, pelo que eu vi lá no Lattes. Eu vou destacar 3 aqui, que me chamaram a atenção. O primeiro, eu já quero marcar outra entrevista só sobre ele, porque ele é interessantíssimo, que é o relativismo linguístico ou como a língua influencia o pensamento. O segundo é A Comédia e Seus Duplos, O Anfitrião, de Plauto. E o terceiro que eu destaquei é Algo Infiel, Corpo, Performance e Tradução, em coautoria aqui com outro grande professor, Guilherme Gontijo Flores. O professor Rodrigo traduz várias línguas, pelo que eu pesquisei.
inglês, espanhol, alemão, provençal, latim e grego. E no nosso Clube do Livro, ele traduziu, como eu já falei, o De Rerum Natura, o Sobre a Natureza das Coisas. Professor, muito obrigado por ter aceito generosamente o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Sempre bom estar conversando, como você disse, né, para além dos muros da universidade, com outros públicos. Isso me interessa bastante. Eu vou pedir desculpas que às vezes o meu cachorro vai pirar, porque é o horário que os outros cachorros passeiam e passam na frente de casa. Ele faz um barulhão, mas daqui a pouco ele para. Não, tudo bem, maravilha, tudo bem. A ideia aqui tem os nossos nerds aqui do Clube do Livro. Eu vou fazer uma pergunta e vou passar a bola para eles fazerem outra, para fazer justiça aqui à presença deles também, tá? Mas eu separei 5 perguntas. Caso fique muito extenso, eu não faço as 5. A ideia é que dure mais ou menos 1 hora o encontro, para não tomar muito do seu tempo também. A primeira pergunta na verdade, a primeira pergunta tem o intuito de contextualizar o seu trabalho como um todo, até chegar na obra do Lucrécio aqui. Então, eu queria que o senhor fizesse um panorama é, e respondesse de onde veio a ideia de traduzir o De Rerum Natura e onde essa obra se insere na sua trajetória intelectual como um todo. Como é que ela se encaixa, se é que dá para fazer esse panorama? Olha, o convite para traduzir essa obra, ele veio meio que por acaso, de um colega que é editor lá da coleção clássica na Autêntica, em Belo Horizonte, o Oséias Ferraz. E ele perguntou isso lá em 2014, você não quer traduzir o Lucrécio para a gente e tal? E eu pensei, bom, eu adoro, né? Eu tenho dificuldade de dizer não, e eu falei, ué, topo, vamos fazer. E isso me levou a rapidamente tomar uma decisão que foi traduzir no metro, né? No ritmo, tentando replicar o exâmetro datílico, porque essa é uma coisa que me interessava ainda de início lá, nos anos 2000, na primeira década do milênio, mas eu ainda não tinha feito nenhuma tradução extensa, nenhuma tradução completa, nada longo, assim, né, emulando ritmos antigos, e eu pensei que um poema longo que ao mesmo tempo é épico e didático, né, que ele tem a forma de poesia épica, mas não é narrativo, seria uma ocasião interessante para testar esse formato, porque a minha hipótese é que a poesia antiga não pode ser desvinculada dessa condição de performance, dessa condição de recitação, de leitura em voz alta, né, de uma tentativa que, mesmo que os sistemas linguísticos sejam muito diferentes, de respeitar um pouco dessa cadência, dessas batidas, né, de um verso antigo, que era sempre recitado e tal. Então, eu juntei um interesse teórico que eu tinha em tradução, que eu já fazia e já pesquisava, já tinha escrito alguns textos, junto com estudantes, inclusive, traduzindo e tentando produzir esse modelo de tradução, com base em outros tradutores já consolidados, especialmente o Carlos Alberto Nunes, que é um dos maiores tradutores brasileiros do século XX. Mas aí eu aproveitei a ocasião e o convite para tentar juntar esse meu interesse com uma tradução mais extensa, né? Com uma vontade de trazer um texto desse para o mercado de um outro jeito, porque a gente tinha traduções muito boas em prosa, como a do Agostinho da Silva, algumas traduções poéticas fora de catálogo, no século XIX, do Agostinho Leitão, especialmente as duas portuguesas no século XIX, que são em decassílabos, são lindas e tudo, mas assim, faltava uma tradução poética que desse para circular, né, e que resgatasse essa dupla natureza do texto do Lucrécio, que é filosofia e poesia ao mesmo tempo. Então eu tomei essa ocasião, um kairos mesmo, assim, do tipo, agora é a hora, vou fazer isso acontecer. Deu um trabalhão no começo, porque eu não tinha muito tempo de dedicação só a esse projeto, demorou mais anos, mais tempo do que eu esperava, muita coisa aconteceu no meio do caminho, mas acabou se tornando parte grande, importante da minha eh, produção como pesquisador e tradutor, porque ao longo desse período todo, o Lucrécio foi entrando como um poeta e filósofo no meu radar, assim, então eu não estava só traduzindo ele, eu estava pensando essa filosofia e ela foi moldando grande parte das coisas que eu penso e o meu modo de ser no mundo mesmo, assim, né? Não que eu me considere um epicurista, mas nem que eu leve a sério as propostas de filosofia como modo de vida, mas tem muito que dá para aproveitar, né?
em alguma medida, para a vida, para a nossa vida como seres humanos, né? Ali no texto do Lucrécio. Então, eu quis fazer dessa chance, desse momento, desse convite, alguma coisa que fosse central. Demorou bastante, saiu, e agora estou muito satisfeito com esse projeto e continuo com ele, porque depois disso eu acabei embarcando na tradução das Metamorfoses do Ovídio, maior do que esse ainda, também nesse mesmo metro, está para sair agora em outubro, e agora estou na Eneida. Então, eu aproveitei esse convite meio fortuito, meio aleatório, assim, tipo, chegou no momento que eu achei que ia dar certo, e entrei nessa estrada mais a sério de tradução de textos longos da antiguidade, especialmente nessa forma poética ritmada. Então foi uma conjunção de tempo oportuno, como o senhor falou, né, de kairos, de uma demanda editorial, com um desejo de desafio intelectual da sua parte, né? É a primeira grande obra de fôlego, assim, que o senhor traduz? Grande? Sim, sim. Antes dela, eu tinha traduzido. Na época, eu estava fazendo também a pedido da editora Vozes, eu traduzi o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, que é bem pequeno, né? Uhum. Eu traduzi junto com o Guilherme Flores e mais 3 alunos na época o Paraíso Reconquistado do Milton em decassílabos. E essas eram traduções ainda de não grande monta, né? Porque a gente estava fazendo ou textos menores ou em trabalho conjunto, né? O Paraíso Uhum. Reconquistado não é muito longo também. Ele é bem menor do que o Paraíso Perdido. Então, essa foi a primeira tradução extensa que eu fiz. Depois o Ovídio foi bem maior, né? Aqui a gente tem mais ou menos 7.500 versos, o Ovídio tem, as Metamorfoses tem 12.000, e a Eneida tem uns 10.000. Então, eu já fiz aí uns 20.000 exâmetros Ah, no não é, caminho. não, essa tradução por si só já é ela própria uma odisseia intelectual, né? Não é nada fácil É, de percorrer ela, não. Eu ia perguntar uma coisa sobre isso na minha segunda questão, mas antes eu vou dar a oportunidade para o pessoal que está aí. Alguém quer fazer uma pergunta para o professor antes da minha segunda? Ou uma sugestão, ou um comentário? Vou me arriscar aqui, Vitor. Vai lá, Thiago. Tudo bem? Parabéns pelo trabalho, antes de mais nada, professor obrigado. Rodrigo. Acho que ouvir o Vitor chamando a gente de nerd aqui, depois passar pelo seu currículo, é quase vergonhoso. Então, muito legal. A gente tem que, antes de mais nada, acho que enaltecer pessoas dispostas a investir um tempão para traduzir coisas importantes aí da humanidade para o nosso idioma, né? Isso com certeza é enriquecedor para todos nós. Então, obrigado. Obrigado, Fábio. Minha pergunta é a seguinte: você, de certa forma, já tratou uma das dúvidas, que era o quão desafiador foi a questão, não sei se eu chamaria de rítmica, mas a questão do formato em si, né? Do poema e dessa questão das métricas específicas e tal. Então, entendi que já faz parte do seu impulso, da questão da musicalidade, e também da questão da oralidade e tudo mais. Outra dúvida que eu faria, anotei aqui no meu pré-work, é acerca do contexto, né? Se foi necessário estudar esse contexto para conseguir fazer uma tradução mais palatável, né? Eu não me considero um iniciado em leitura, eu leio bem menos do que eu gostaria até, mas eu tive pouca necessidade de recorrer a pesquisas mais aprofundadas, então eu achei realmente muito boa a tradução para um público mais geral, né? É claro que a gente já lê aqui alguns livros por ano, eu estou há alguns anos aqui com o pessoal do INEF, mas isso foi uma leitura confortável de forma geral. A dúvida que eu tiro agora é se você teve algum desafio extra para fazer essa tradução do grego, né, do ponto de vista de vocabulário, para tornar isso palatável assim, né? E se você tiver alguma memória de algum momento marcante, algum trecho marcante, trazer para a gente aí, ó. Uhum. Esse aspecto aqui foi desafiador trazer para o português. É, Ah, deixa eu emendar. A minha pergunta tinha muito a ver com essa. Em termos de desafio de tradução mesmo, né? Só um detalhe, a tradução do latim, não do grego. Mas a minha Desculpa. pergunta era, no vocabulário simplista, sem complexificar a coisa, tem forma e conteúdo num texto. Ou seja, de um lado o aspecto linguístico, do outro lado as ideias que essa língua veicula, né? É mais difícil traduzir
fazendo jus a essa divisão simplista? Os aspectos linguísticos ou os aspectos das ideias, dos conceitos veiculados? Eu sei que, por Eu exemplo, que a sua adorei essas tradução perguntas. faz justiça ao termo sementes primordiais ou princípios primordiais, que traduzem geralmente para átomo, né? Uhum, O que, da minha perspectiva de professor de filosofia, dá uma confusão imensa se eu coloco átomo e não princípios primordiais. Dá uhum, uma confusão imensa mesmo, inclusive para dizer se ele era de fato alguém que estava defendendo o materialismo tal qual a gente acha que ele está, assim. Mas uhum. enfim, pegando a pergunta Não, eu ia usar bem esses exemplos mesmo, porque a tradição grega da qual ele tira esse conteúdo, né? Ele não tá lendo só o Epicuro. Tem um elemento aí que é o seguinte: a gente lê o Lucrécio hoje em dia como uma fonte do epicurismo, como se ele fosse um transmissor transparente do Epicuro, porque o Epicuro sobrou em poucos textos, né? São 3 cartas e alguns fragmentos e tal, resumos e tudo. E quando a gente fala em epicurismo sem explicitar a diferença na natureza das fontes, a gente lê o conteúdo do poema do Lucrécio, que é bastante extenso, como uma representação cristalina e transparente do que era o epicurismo, como se ele fosse só um tradutor entre muitas aspas, aí, com aspas muito grandes no só, né? Como se o papel de transmissão de conhecimento da filosofia romana se reduzisse a uma doxografia, né? Não é só contar o que o outro contou, sem apresentar nada de pessoal, sem apresentar nada de novo. E já começa errado, na minha opinião, porque a maior fonte do epicurismo antigo que a gente tem, tirando as coisas que foram mais recentemente descobertas, do Filodemo, é o Lucrécio. Então, assim, dos gregos a gente tem muito pouca coisa, né? Do próprio Epicuro e dos pré-socráticos que estão envolvidos nessa discussão. O Demócrito, o Leucipo, e mesmo outros que o Lucrécio cita no poema que não são epicuristas nem materialistas a rigor, né? Como o Empédocles, que ele está citando para mostrar que, na verdade, ele se interessa, ele quer transmitir o conteúdo, a ratio da filosofia, né, que é enfim, o sistema filosófico epicurista, como um remédio para as afecções, para o sofrimento humano, mas ele vai fazer isso endeusando lá a figura do Epicuro, dizendo que ele é a coisa mais importante do mundo, porque ele descobriu as coisas mais lindas e maravilhosas do mundo, e ele vai sofrer, se colocar numa condição de passar por, né, se submeter a um grande sofrimento, um grande esforço, um grande labor filosófico, que ele descreve em termos poéticos, dizendo: passo noites inteiras tentando encontrar as melhores palavras para lançar luz nas coisas obscuras descobertas pelos gregos e que a gente precisa iluminar do mesmo jeito que o Epicuro iluminou a nossa alma com o conhecimento que ele conseguiu transmitir. Então, assim, ele tem, por um lado, um ethos de que ele é mero transmissor, submisso ao Epicuro, mas, por outro lado, ele está escrevendo poesia, que é uma coisa que os epicuristas, em princípio, denunciavam, eles não queriam saber de poesia. Tá? Escrever poesia não é coisa para um sábio epicurista. Essa é uma opinião que a gente encontra no Epicuro e nos comentadores do Epicuro. O Epicuro escreve, de fato, em prosa, e ele não gosta, né? Ele não gosta de poesia. O Lucrécio decide escrever como outros filósofos poetas, né, na forma do exâmetro datílico. Ele segue a tradição do Xenófanes, do Parmênides, do Empédocles, que eram filósofos poetas. Eles estavam escrevendo no método do Homero. É a mesma forma que o Homero e o Hesíodo usavam para escrever. Então, essa é uma decisão consciente. Então, transmitir um conteúdo que era avesso à poesia na forma de poesia já é uma adaptação radical, né? Já é um movimento pessoal da parte do Lucrécio, que não pode ser desconsiderado, porque ele mesmo diz, né, de maneira bastante autoconsciente, que os versos dele são como aquele mel que ele passa na beira da taça para dar o absinto para a criança, para não enganar, mas para suavizar o amargor do remédio, né, do absinto, que vai fazer com que a criança convaleça. Então, assim, a poesia ali é instrumental, ela é funcional, ela é orgânica, ela é fundamental. Por isso, na minha decisão de traduzir como poesia e, ao mesmo tempo, como filosofia, o que eu queria era fazer o que o Lucrécio fez, não era só contar o que ele contou. Porque se eu tivesse só contando o que ele contou, eu estaria fazendo aquilo que se considera que ele fez quando se lê o texto do Lucrécio como Epicuro.
como se ele não tivesse lá, como se ele tivesse apagado, como se ele fosse um tradutor invisível. Ele não é. O que ele faz ali é a leitura pessoal, poética do epicurismo dele, né, que ele está colocando da lavra do próprio Lucrécio. Então, quando eu traduzi pensando nisso, eu traduzi assim, o ritmo é só um dos elementos para recolocar esse texto nessa mesma posição, digamos, performativa, assim, né, ou eficiente. Eu também tento manter, na medida do possível, os radicais parecidos com os radicais latinos, né? Algumas palavras que não são tão comuns para a gente em português, mas que decalcam as palavras latinas, né? Quando eu uso volúpia no lugar de desejo, é porque a palavra latina é voluptas, que ao mesmo tempo é volúpia, mas é desejo, mas é vontade, e essa vontade está na base do livre-arbítrio, é libera voluptas, e é a mesma palavra que se descreve, que se usa para descrever a Vênus no começo como princípio criativo. Então, traduzir uma hora por prazer, uma hora por desejo, vai apagar o impacto que o significante tem no texto, né? A importância que essa palavra tem no texto. Então, eu escolho decididamente essas, às vezes arcaísmos, às vezes palavras esquisitas, mas que lembram que fazem o latim aparecer no português. Então, essa ideia, por exemplo, de traduzir os átomos, que no vocabulário do atomismo grego, de fato era a palavra átomos, no plural átomoi, são as coisas que não são divisíveis, né? O a, né, de alfa privativo, de não, né? E tomos, cortar, ou cortado, dividido. É, então, a palavra grega estava lá, ele decidiu não traduzir assim. Não me lembro agora em qual passagem o Cícero menciona essa dificuldade, quando ele mesmo decide usar ou não usar a palavra átomos, mas o Lucrécio, ao invés de questionar esse uso, ele decide usar uma série de imagens diferentes, e aí com locuções discursivas completamente diferentes. Um é semina rerum, sementes das coisas, um é corpora genitalia, corpos genitais ou gerativos. Então, e eles representam, em princípio, o mesmo elemento no sistema filosófico, o que é muito interessante, porque assim, você está proliferando conceitos ou vocabulário, né, de maneira desnecessária. Você poderia simplesmente decidir usar a palavra grega e usar uma só, para ser consistente no seu sistema. Não, ele prefere usar várias, é bonito, é mais bonito, porque o poema dele usa essa Vênus, que é uma divindade, mas também é um princípio criativo, para falar, né, do amor e do fluxo, ou da união, como geradora de tudo que existe. Os átomos estão dançando lá, eles se encontram, eles fazem coisas. Nada mais bonito do que, então, usar palavras diferentes, ou jeitos diferentes de se referir a esses átomos. As muitas outras traduções que eu encontrei do poema decidem usar uma palavra só, átomo, que a gente sabe do que se trata. Mas como o Vitor disse, isso traz um problema adicional, né? A gente vai achar que ele está falando da mesma coisa que a gente fala hoje em dia quando fala átomo. E não é bem a mesma coisa. Então, as minhas decisões foram nesse sentido. O ritmo base estava lá, a tentativa de manter o máximo possível ordem de palavra, radicais próximos aos do latim, para fazer esse texto latino, mesmo que você não leia latim, mesmo que saísse não bilíngue a tradução, daria para ver esse latim vazando ali da tradução, sabe? Num procedimento que é de uma tradução que eu inclusive chamo de ultraliteral, mas não no sentido totalmente conservador, porque eu só acho que dá para traduzir assim, mas porque essa ultraliteralidade chama atenção para literalidade, para letra, né, nesse Sim. sentido. Então, acho que foi difícil, mas ao mesmo tempo, uma vez decidido o critério, e uma vez que o ritmo básico estava na cabeça, o resto vai saindo ali. Então, se o texto está legível e está bom para um público geral, é culpa do Lucrécio mesmo. É nesse sentido, eu me submeto a essa potência poética dele, porque de fato é muito bonito o texto, né? Limpar esse texto da poesia para só significar como se ele fosse um tratado apofântico, né? Enfim, você está ali declarando coisas e só o conteúdo importa, é uma perda muito grande no caso do Lucrécio. Sim. Acho que Deixaria isso de a ser gente tem. literatura, né? Se fosse só a mensagem. Se Uhum. tem um dos princípios da literatura que deve ser levado a sério é forma e conteúdo são indissociáveis, né? Isso, exatamente. Eu queria fazer uma pergunta agora, que é mais pensando neles, assim, enquanto Travou minha leitores que estão tomando em conexão aqui. conta. Eu acho que eu estou um pouco Tá caindo aí? modem. Será que é a minha ou a sua? Voltou. Agora voltou.
É a Voltou? minha. Agora eu já estou mais perto aqui do modem. Tá. Não, eu queria fazer uma pergunta agora, mais pensando nos leitores aqui, tomando contato com um tradutor, que não é todo dia que a gente toma em contato com um tradutor e nem todo mundo conhece o ofício de um tradutor, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que aparentemente é muito simplória, mas eu estou fazendo ela simploriamente de propósito, que é para para que o senhor explicite o ofício de ser um tradutor mesmo, que é para ser tradutor, precisa saber muito mais do seu próprio idioma do que do idioma que se pretende traduzir, né? Esse é um dos princípios da tradução até onde eu sei. Tô certo? Eu diria que sim, mas também que eu coloco as duas coisas no mesmo nível. Mesmo nível. É, Eu me lembro que eu tem, ouvi tem isso as numa duas línguas. entrevista, do Milor Fernandes no Uhum, Roda Viva há uns anos. Ele estava na época traduzindo o Hamlet e ele falava isso. Ele falava, olha, é, tá certo, eu tenho que saber inglês, mas antes de tudo eu tenho que saber a minha língua, porque o meu desafio maior é encontrar a palavra certa no meu idioma. A palavra já uhum. está escrita no idioma que eu tenho que traduzir, mas a palavra que eu vou encontrar no meu idioma, nossa, exige um grau de conhecimento da minha língua que é longe do ordinário, né? Por isso que tem que ser. Sim. Não, e ele tem razão, porque ele é um escritor, né? E o pleno domínio do português que ele tem favorecem traduções de nível excelente, que acho que travou de novo, vocês estão me ouvindo? Não, tô ouvindo. A imagem trava, mas o som continua. Tá. Não, eu estava pensando nessa coisa do tipo, uma tradução literal, o Google faz, o ChatGPT faz, o DeepL fazem, são sistemas que fazem quase que perfeitas as traduções hoje em dia, É mas verdade. elas nunca vão ser traduções. Eu acho assim que a gente não vai chegar no nível de um tradutor humano quando ele tem esse pleno domínio da língua de chegada, que ele está fazendo um texto que é um texto literário ou é um texto esteticamente agradável, que vai funcionar bem na língua de chegada, né? O conteúdo a gente consegue transmitir, mas a Sim, forma se perde um pouco se a gente não tiver esse domínio da língua de chegada. sem dúvida. A pergunta que eu queria fazer, que eu vou colocar ela simploriamente, mas que eu queria que o senhor desenvolvesse é: qual que é a diferença? Porque eu vejo algumas similaridades entre Travou. leitor e Eu vou tradutor. trocar de lugar aqui. Tá bom, mas a gente continua ouvindo. A imagem trava, mas o som continua. Tá ouvindo a gente? Agora eu tô. Eu acho que o meu modem está muito longe. Eu vou vir aqui mais perto dele. Vai mudar Tá bom, o cenário. tá bom. Pronto. Pratos no fundo. Mas agora tá bom. Tá ouvindo? Ainda não atualizou a imagem pra gente, não, mas daqui a pouco eu atualizo. Aí, tá bom. Não, tá bom, pô, Tá, você ia falar da tá pergunta? bonito. A pergunta é: qual que é a diferença do trabalho de um tradutor para o trabalho de um leitor? Eu sei que há muitas diferenças, tá? Mas eu tô partindo de algumas similaridades, que é ambos têm que entender um texto que a princípio não entendem e nesse processo de entendimento eles têm que fazer um processo interpretativo, que assim, trocando em miúdos, tirando de lado as complexidades, todo o processo interpretativo é tentar traduzir o desconhecido no conhecido, né? Pegar aquilo que eu não Uhum. conheço e fazer algumas comparações com aquilo que eu já conheço e progressivamente aumentando ali o grau de compreensão. Então, leitores e tradutores têm isso em comum. O que que um tradutor tem de diferente de um leitor? Quais que são os desafios a mais que um tradutor tem que Olha, enfrentar? eu posso falar por mim. Eu sou um leitor que tem muita dificuldade em ler fichando um texto, por exemplo, ou escrevendo alguma coisa, ou parando muito. Eu leio e releio. Então, os meus livros, em geral, eles estão todos riscados, mas os riscos são sempre assim, um asterisco do lado de um parágrafo, um Uhum. círculo em volta de uns três, quatro palavras, um risco do lado de um parágrafo, dois riscos do lado, quando é mais importante. E quando eu releio, eu muitas vezes observo que aquelas marcações, elas de fato me conduziram a um tipo de interpretação, um foco, alguma coisa que ali me chamou a atenção. Quando eu leio de novo, eu acabo entendendo o que eu fiz. Mas isso é um jeito muito pessoal. Eu conheço gente que prefere ler mais detidamente, sempre fichando, sempre anotando e tal. Agora, o meu processo de tradução, ele me coloca numa posição de leitura com absolutamente meticulosa, que é uma coisa que eu não consigo fazer quando eu estou só lendo um texto. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que traduzir um texto é o melhor jeito de eu me apropriar dele, de eu conseguir entender ele
o máximo possível, que aí eu estou contrastando o tempo todo aquilo que, enfim, é original e aquilo que eu estou traduzindo. Eu gosto muito de ler outras traduções enquanto eu estou lendo. Eu leio umas 3, 4, 5, eu vou caçando coisas. Às vezes eu deixo umas 3 abertas, assim, e fico... Eu não tenho medo de... Tem gente que fala, não vou ler nenhuma, vou traduzir sem ler absolutamente nada para não me influenciar. E a minha questão não é me influenciar, mas é tentar perceber que nenhuma tradução é definitiva e nenhuma tradução é necessariamente melhor do que a outra. E o meu processo criativo, ele às vezes depende um pouco de tomar decisões que às vezes eu percebo que um outro tomou melhor, às vezes eu percebo que a minha é melhor, mas é isso, a proliferação de vários textos e de uma leitura muito, muito, muito pontual durante a tradução é o processo de leitura ideal para mim, mas eu não consigo fazer isso no dia a dia, sabe? Sim. Então, às vezes demora muito para fazer uma tradução, mas ela me deixa com uma percepção muito aguda do texto. Eu acho que vale a pena, mesmo para quem não se considera um tradutor ou não se vê como tradutor, acha que tem essa distância muito grande entre uma leitura normal e uma tradução, porque só um profissional pode fazer, às vezes não necessariamente. Então, pegar um texto bilíngue ou pegar um texto e olhar para uma outra tradução dele e aí ficar lado a lado ali, contrastando, ou mesmo um comentário, né? No caso do texto filosófico, o comentário tem esse papel às vezes, né? De você ler muito devagar, porque daí você vai consultar uma outra coisa do lado, você vai isso é um processo interpretativo de leitura próxima que, no meu caso, eu só consigo fazer, eu quase só consigo fazer quando eu estou traduzindo. Mas é Eu uma vou, coisa eu vou pessoal destacar mesmo. 2 pontos que são muito interessantes, assim, e que vão ao encontro do que eu converso com eles quando o assunto é a dificuldade de ler livros desafiadores. Acho que o primeiro ponto estava numa fala sua anterior, que era a vantagem de ler em voz alta. Alguns textos pedem a voz alta, né? Pedem, Uhum. inclusive textos, quer dizer, inclusive não, especialmente textos que foram feitos para serem musicados mesmo, né? Como música, como é o caso da Uhum. poesia. Esse é o conselho. E a nossa tradição atual já deixou isso de lado há muito tempo, né? Assim, o modo como a gente encara os livros hoje não é do ponto de vista oral. Talvez isso volte com os audiolivros, mas enfim, audiolivro, pelo menos no Brasil, não é um costume. Acho que Uhum. a segunda coisa é ler mais de uma vez. Acho que é essencial ler mais de uma vez quando o texto é desafiador, né? Parar a cada momento para fazer anotações. Diante de um texto que você já não está entendendo muito, pode ser, pode surtir o efeito contrário, pode ser desanimador. Uhum. E de fato, teve esse desânimo no início aqui com o pessoal, quando eles começaram a ler o canto 1, o livro 1, perdão. Há uma É, série é de mais referências pesado, né? mitológicas, palavras inusuais, que eles falam assim, putz, eu não conheço isso aqui. E aí? O livro inteiro vai ser assim? Se for assim, eu tô ferrado. Né? Ao passo que, se você se compromete a ler primeiro, lê antes de anotar, lê até o final, você já assenta alguma coisa no seu processo, né, cognitivo, de modo que a segunda leitura vai ser mais familiar do que a primeira e tende a fluir mais, né? Acho que é Uhum. sempre essa dica que eu dou. Eu acho ela Uhum. super. Acho que ela tende a funcionar para textos desafiadores, assim. Não, é ótimo, é ótimo. Inclusive, eu faço isso com os meus alunos. Eu acho que, tanto em aula de língua latina quanto em aula de literatura antiga, é interessante. Eu sempre falo, leia primeiro, mesmo sem entender nada, venha para a aula e depois, se possível, leia de novo. Porque são 3 processos completamente diferentes e a segunda leitura vai ser muito rica. Aí a segunda leitura vai ter o acréscimo de tudo aquilo que veio, do que a gente falou em aula e daquilo que você leu antes. Então, acho que é por aí mesmo. É por aí. Eu tenho uma amiga que fala que ela não lê 2 vezes o mesmo livro porque ela tem muitos livros para ler. E aí ela acha uma perda de tempo. E eu falo, nossa, mas sério que você está privilegiando a quantidade à qualidade? Em alguns momentos da vida, sim, é uma escolha que a gente tem que fazer. Tem que ler muitos livros e não alguns poucos. Mas como princípio de vida, eu sou completamente contra essa diretriz, porque, na verdade, é o que eu falo para eles, né? Aquela ansiedade diante de uma livraria. Tanto livro para ler e eu não vou viver tudo isso para ler. Eu falo assim, olha, mas não te interessam todos esses livros. Você não tem por que ter ansiedade para ler todos eles, entende? Mesmo aqueles que você selecionar para ler, olha, mas você descobre vivendo que você nem queria ler tanto assim quanto você achava. Na verdade, alguns livros que são poucos os livros que vão te marcar de verdade, assim, que vão ficar no seu coração, que vão ficar na sua memória, que vão fazer você se lembrar deles em momentos chave da vida.
Então, essa é uma das apostas que a gente tem aqui, assim, vamos pegar poucos livros durante o ano, não 12 para ler um por mês, fingir que lê um por mês, né? Vamos ler mais de uma vez, né? Acho que esse processo é muito bom. E não precisa também ter, isso que eu queria falar, apesar de ser muito interessante, muito gostoso do ponto de vista intelectual, não precisa ter para todos os livros a exigência que um tradutor tem. Ou seja, um tradutor precisa ter uma exigência, um grau de profundidade por dever de ofício, né? Mas parece que uma certa ansiedade com leitores que topam o desafio de livros desse tipo, que é assim, se eu não entender tintim por tintim, então eu não estou entendendo nada. Mas não. Eu queria perguntar para pro senhor Rodrigo, se o senhor entendeu tudo que tinha para entender sobre esse livro. Claramente não. As pessoas me perguntam. Tem problemas filosóficos ali que eu não consigo nem recolocar, assim. Tem aquela questão que eu acho maravilhosa da inexistência de uma quarta natura, uma quarta natureza, um negócio muito louco. É difícil de entender. Eu fui para comentários, eu fui para outras traduções, eu conversei com filósofos que são meus amigos e tal, e as pessoas têm dificuldade de entender. Mas até um certo ponto a gente vai. Mas o que exatamente ele está falando, eu não sei. A parte mais importante do livro, na minha opinião, que é talvez o centro dele, é a mais difícil de traduzir, que é a parte do cliname, ou do clinamen, aquela desvio lá no livro 2. E a sintaxe é muito louca naquele momento, a minha tradução ficou muito tosca, difícil naquela passagem, porque o texto latino é difícil. E eu não queria suavizar um negócio que não é suave, porque não tá totalmente claro o que ele quer dizer com aquilo. Até hoje eu releio e eu releio e eu releio, eu fico pensando, é um negócio complicado. Mas o texto está lá. A gente tem, as outras traduções resolveram. Então, os comentadores acham que resolveram. Então, a gente segue adiante e torce para dar certo. Mas é isso, né? Como um não filósofo de formação, embora eu tenha trabalhado grande parte da minha carreira com filosofia como diletante, né? Porque no fim das contas eu fui fazer pós-doutorado com a Bárbara Cassan e ela trabalha com filosofia grega muito, muito, muito sofística, e até hoje, agora estou dando uma disciplina na pós-graduação sobre Bárbara Cassan. Me interessa muito a filosofia desse tipo, né, da sofística, do discurso, da discursividade, mas eu não tenho formação de filósofo, só fiz letras. E aí a minha leitura é sempre de alguém um pouco de fora, né, que está na margem. E traduzir filosofia, para mim, é um grande desafio. No momento, eu estou traduzindo Sêneca também, para uma outra editora, Pô, os tratados maravilha. morais. E eu tenho lá as minhas dificuldades para entender o que ele está falando, porque não é tudo transparente, sabe? Mas dá para traduzir. A gente vai traduzindo porque as pessoas já traduziram antes, a gente entende o latim, mas a gente não entende o conteúdo plenamente. Sim. E aí a gente Isso é por isso alentador tem para os eles, eu tenho certeza. filósofos. Ouvir isso da sua boca é alentador para eles, eu tenho certeza. Por isso que eu fiz questão de perguntar. Valfredo, faz a pergunta aí, tá contigo. Então, até nessa questão aí da interpretação da forma do conteúdo e tal, o discurso, a escrita do Lucrécio, né, carrega um sem número de conceitos de física, sobretudo, e de química, que se provaram, se não era exatamente o que ele exibia naquele momento, com o conhecimento que ele tinha e tal, hoje a gente sabe que não está muito distante do que ele propôs, da proposição conceitual dele. Em vários casos, está insinuado lá, por exemplo, a lei da conservação das massas, que, ok, só foi elaborado e publicado e aceito no século XVIII, provavelmente, né? Você, quando está fazendo a tradução, você interpreta esse tipo de conceituação que está ali intrínseca no texto e, se você interpreta, você busca alguma luz aí com o pessoal de ciências naturais, por exemplo, físicos, químicos, etc., porque isso aí não é evidente, sabe? Você precisa ler e reler para você falar, olha,
aqui está configurado, pô, sabe, um conceito X, pô, sabe? Tá? Dos quais o mais simples aí são das partículas primordiais, né? Que, bom, logo de cara, bom, está aqui e tal. Mas as outras são mais complexas e, pô, eu acho, bastante sofisticadas até, tá? Sim, não, com certeza. Eu consultava o que era possível, assim, eu estava sempre me apoiando nesse escudo do tradutor, né, que eu não sou especialista em epicurismo, eu sou só o tradutor, então não atire no tradutor. Mas me interessava muito olhar para as notas das outras edições, para os comentários, porque as pessoas estavam, enfim, explicando coisas que eu não conseguia entender só pelo texto. E, na medida do possível, eu trazia, quando essas questões eram relevantes, ou considerava relevantes, para as minhas próprias notas, interpretando os comentários dos outros tradutores e comentadores, chamando atenção para essas aproximações importantes. Algumas dessas coisas eu achei muito impressionantes. O livro 5 e aquela aproximação que dá para fazer do livro 5, partes do livro 5 com uma espécie de proto-teoria da evolução darwiniana. Tem uma coisa muito, várias coisas ali chamam muita atenção, né? Claro que, como você disse, não é que ele tenha fundado esses conceitos e que eles tenham sido transmitidos assim sem interrupção até a ciência moderna, mas grande parte da ciência moderna releu ou leu o Lucrécio, inclusive pela primeira vez a partir do século XV, né? O impacto dele é em alguma medida maior do que a gente imagina. E aí eu lia outras coisas para me inteirar no máximo possível dessas questões, mas o tempo nunca foi, sempre foi um pouco escasso. Então eu li alguns físicos, eu gosto do Carlo Rovelli, que é um físico italiano bem famoso hoje em dia, um popstar, assim, e também muito sério, falando sobre a, a gravidade quântica. Desculpem os barulhos aqui, vários barulhos no ambiente. Não, fica tranquilo, tá? Nem dá para ouvir os barulhos, só dá para Ah, ouvir só um. beleza. Eu lia na medida do que dava. Eu lia os comentários do Thomas Nail, que escreveu um texto para o livro, acho que foi o prefácio, que é um professor de Denver, que tem 3 volumes de comentários sobre o Lucrécio, que são maravilhosos. Ele é um filósofo assim, de primeira linha, né? Trabalha com teoria do fluxo, ele trabalha com umas leituras muito loucas do marxismo, da teoria da ação. É um cara muito interessante e que leu Lucrécio de um jeito que eu não tinha visto ninguém ler, né? Também um pouco na linha daqueles filósofos mais herméticos, como é que é o nome daquele cara que tem um livro super famoso, importante sobre Lucrécio, que é um filósofo dos anos 60, 70, já esqueci o nome agora. Mas, enfim, eu lia na medida do possível essas coisas e eu tentava, quando era viável, colocar isso em nota. Mas como a proposta não era também escrever um ensaio sobre, algumas das coisas que eu fui encontrando que não entraram na tradução, elas foram sendo acumuladas para textos posteriores. Então, eu estou ruminando uma interpretação dessa questão da volúpia ou da voluptas ou do desejo, da vontade em Vênus e na vontade individual que supostamente é permitida pelo Pliname, como uma espécie de amarração filosófica que talvez seja possível fazer, mas eu ainda não escrevi esse texto. Então, essas coisas, sempre que eu releio, que eu vou dar aula sobre o texto ou falar sobre o texto, as coisas voltam e eu percebo uma coisa nova. Então, com bastante honestidade, assim, não fui estudar o suficiente de outras ciências para poder traduzir, mas ao mesmo tempo sempre foi me interessando que a coisa borbulhava. De repente tem uma teoria possível, potencial de mundos, de universos, de multiversos, né? Aquelas coisas que aparecem ali, você fica, meu Deus, como é que esse cara estava falando esse negócio naquela época? Né? Impressionante. Então, na medida do que dava, eu fui incorporando como notas. E depois vai acabando aparecendo aí o trabalho do tradutor e o trabalho do filólogo, e o trabalho do crítico acabam virando outras coisas. Eu tenho escrito algumas coisas a respeito. Né? Acho que é por aí. Boa. Antes de eu fazer a minha, eu vou passar pro Paulão. Obrigado, Valfredo. Paulo, tá contigo. Obrigado. Boa tarde, professor Rodrigo. Eu vou ser um pouquinho ousado aqui, só desculpe a minha ousadia. Eu já tive conhecimento que você
faz, enfim, faz performance, tem grupo que leva a esses escritos antigos e interpreta sob forma de arte. O professor Vitor sempre ressalta muito para a gente, nessas leituras de clássicos, épicos, antigos, a gente já leu a Ilíada aqui no nosso clube, sobre a importância de você falar em voz alta, de você respeitar a métrica, de você ter a sonoridade, porque isso é parte da mensagem, e não é uma parte sem importância, não. A gente costuma, né, acostumado a ter uma leitura exclusivamente intelectiva, a gente não dá o devido valor a essa parte. E eu gostaria, se fosse possível, se não fosse abusar, que você recitasse para a gente uns versos em latim do poema, para que a gente percebesse, né, aquela métrica dos 3 dedos, dos pés. Eu já ouvi alguma coisa a respeito disso. Se você pudesse Sim, falar claro. alguma coisa a respeito e pudesse exemplificar para a gente falando que eu achei aquilo muito interessante, muito legal, sabe? Fiquei assim fascinado. É essa a minha solicitação. Claro, mas com prazer. Deixa eu só pegar o livro que ficou lá no escritório e já volto. Bom, eu acho que essa é uma das maiores, inclusive, curiosidades de quem não está na universidade como especialista em latim, né? Para ler na métrica certa, no ritmo certo. Cara, eu achei Eu acho que é incrível. super Eu valioso. achei incrível isso. Você precisa ver. Legal. Vocês Paulão lembram mandou bem que demais. a gente Eu pediu lá assisti no, um no ano vídeo dele passado? e achei incrível. Incrível. É incrível. A gente estava. Lembra do que ano passado, quando estava lendo a Ilíada, a gente pediu para nossa colega portuguesa recitar o Camões? Era outra coisa também? É outra É coisa isso. diferente. A Parece que é musicalidade é outra outra. coisa. Não, eu acho muito, muito legal. Vocês querem escolher uma passagem? Alguma coisa que chamou atenção na leitura? Que vocês gostaram mais? Eu Livros Acho que pode escolheria a ser clássicos, elas abertura. a abertura, Eu acho- o prêmio. Abertura? Então tá. Qual que é o tipo de verso mesmo que me escapou? Tem um nome Chama específico, né? Exâmetro Datílico. O Exame exâmetro da Tilly. datílico é o verso do Homero, né? Primeiro ele é oral, depois ele vai ser incorporado à literatura erudita, e ele se compõe no latim e no grego de células ou pés rítmicos, então de sequência de sílabas longas e breves. A gente não tem exatamente o mesmo sistema, porque eles também tinham o sistema de acentuação tônica e átona concorrendo com esse sistema de longas e breves. Então, um verso latino vai ter tanto acento de palavra quanto longas principais no pé. Por exemplo, um dátilo é um pé que tem uma sílaba longa seguida de 2 breves. E aí ele pode se reescrever ou se substituir por um espondeu, que são 2 sílabas longas. Então, não necessariamente a longa vai corresponder ao acento da palavra. Então, para eles era um sistema múltiplo, complexo, que era recitado, dá para supor mais ou menos como se recitava, mas aí na minha tradução eu tive que substituir as longas e breves por tônicas e átonas. E aí eu fiz essa substituição, assim, como um pé dátilo tem 3 sílabas e um espondeu tem 2, eu fiz um pé de 3 ou de 2 sílabas com a tônica principal na primeira, e aí 2 átonas ou uma átona depois, e fui fazendo isso constantemente. Eu fiz questão na introdução de não chamar atenção para o fato de que isso tem que ser respeitado a ferro e fogo na leitura, porque acaba atrapalhando mais do que ajudando. A grande sacada de uma tradução como essa é que se você lê em voz alta, mesmo sem o treinamento de como que escande o verso latino, o exâmetro e tal, você começa a perceber esse ritmo, ele está lá por trás. Ele é como uma espécie de pauta invisível, né? Ele vai acabar aparecendo. Se você conseguir fazer a leitura acabar no final do verso, dar um tempinho para começar o outro, você vai percebendo que as tônicas estão mais ou menos nos lugares onde elas deveriam estar. Então funciona, eu vou ler em voz alta, porque daí fica mais fácil de entender. Ali em latim, se vocês tiverem com o livro, está na página 26, a primeira passagem em latim que tem lá. Uma coisa importante é que o verso tem uma pausa em algum lugar no meio dele, não exatamente no meio, que é uma cesura, que dá uma variedade também para esse ritmo, para ele não ficar tão monótono, e também para dar uma respirada.
mas eu vou ler aqui então. Aene adum genetrix hominum divomque voluptas alma venus caeli subter labentia signa quae marina vigerum quae terras frugiferentis con celebras perte coniam genus somna animantum concipitur visit quae exortum lumina solis te fugiunt venti te nubila caeli adventumque tuum tibi suavis daeda latellus sumitit flores tibi rident aecora ponti placatum venitet diffuso lumine caelum. E a tradução: Mãe dos Enéiades, ó volúpia dos homens e deuses, alma Vênus, que sob os astros, nos céus deslizantes, tu que os navígeros mares, frutíferas terras frequentas, toda a espécie dos animais foi por ti no princípio concebida e avistou os luzeiros do sol oriente. Ventos fogem de ti, ó deusa, e as nuvens celestes fogem do teu advento, e a ti a terra Dedália, flores suaves oferta, e riem-te as ondas dos mares. E, também plácido em lume difuso, o céu vasto alumia. Pô, muito Posso bom. ler mais um pouco? Uma coisa que eu comecei a fazer no começo, esse nosso grupo de performance, era eu, o Guilherme Flores, e no começo vários alunos, o grupo chegou a ter umas 10 pessoas, e hoje em dia nós somos só 3, mais o Guilherme Bernardes, que é um doutorando meu, que está quase acabando o doutorado já, e a gente traduz de várias línguas, especialmente latim e grego, e faz canções, ou leituras performáticas e coisas assim, com vários tipos de instrumento. Uma das coisas que a gente fez nos primórdios do grupo, que dá para encontrar lá no canal do YouTube, é uma leitura desse mesmo trecho aqui do Lucrécio em várias línguas diferentes. Tem uma tradução para o francês, que é examétrica como a minha, tem uma tradução para o alemão, do Hans Diels, que é um dos coletores de fragmentos de pré-socráticos, um daqueles editores de pré-socráticos. Ele traduziu também o Crécio em Exâmetro. E tem uma tradução em espanhol de um professor filólogo, Agustín García Calvo, que traduziu uma série de coisas também segundo o ritmo antigo, e uma tradução para o inglês que um amigo meu tradutor já velhinho, o Rodney Merrill, americano, ele traduziu esse trecho em Exâmetro também. Então a gente fazia uma leitura alternando os versos em latim, português, inglês, francês, espanhol e às vezes o alemão, que o alemão dava um certo trabalho para encaixar no metro, e o espanhol também, mas enfim. E aí a gente embaralhava os versos e cada pessoa fazia uma língua diferente. Então fazia um verso em latim, daí um verso em português, daí um verso em francês e assim por diante. E no final, todo mundo lia ao mesmo tempo, como é o mesmo ritmo, em cada um na sua língua. Então a gente fazia uma coisa polifônica em 4, 5 ou 6 línguas diferentes, com os mesmos versos latinos, né? Versos do Lucrécio. E aí, acompanhado de percussão, quando possível e tal. Para, enfim, demonstrar, em alguma medida, que essa cadência do exâmetro datílico, ela está por trás do ritmo, né? O que ela conduz a leitura performática do texto. Então, mesmo que você não seja treinado para ler em latim desse jeito, em voz alta, lendo em voz alta com não muito rápido, né, o texto traduzido, logo você pega esse ritmo. E ele é um pouco encantatório, né? Porque a recitação do Aedo, ela envolvia um pouco essa coisa do tipo, não exatamente acompanhada de música, podia ser, mas a cadência métrica e rítmica ajuda a narrativa a ir para frente. Ela conduz um certo tipo de narrativa, né? Então, se esperava do cantor de poesia épica que ele soubesse recitar, né, de acordo com o metro, e por outro lado, o metro ajudava o cantor a improvisar quando ele esquecia, a saber o que estava vindo depois,
Então, quando a gente pensa lá, o Homero tinha aquelas fórmulas repetitivas, né? Os epítetos, aquelas coisas. Não é só porque era repetição, porque não era muito sofisticado, mas é porque aquilo cabia dentro de um pedaço métrico do verso. Então, você tem como os blocos de construção da poesia épica, né? Se o cara esquece um negócio, ele tem um verso inteiro que ele pode repetir, que ele lembra pelo ritmo. Então, não é uma coisa muito arcana, é para ser simples. É que os filólogos que trabalham com métrica grega e romana fizeram parecer difícil, eles dão nomes difíceis para as coisas. Mas quando a gente lê em voz alta, texto latino, texto grego, a gente vê que não é tão difícil. Eles compunham pensando nessa partitura métrica, né? Eles estavam pensando ali naquilo em voz alta. Tinha que funcionar, não é no papel. Excelente. Eu há um tempo, falei para eles de um projeto que o professor André Malta, acho que é USP, o professor André Malta, né? Fez em parceria com um rapper lá de São Paulo, para Muito musicar. legal, muito legal. Muito bom, né? A dinâmica é essa, né? A dinâmica era popular também lá na Grécia Antiga, né? É erudita hoje, enfim, por diversos motivos, mas o intuito primordial era para atingir o máximo de pessoas possível, né? Isso tem que Sim, ser reivindicado sempre. exatamente. Eu também acho. E bom, eu vou finalizar aqui com uma, Acho que o Valfrido mas. levantou a mão ali. Então vou dar a vez pro Valfrido e eu finalizo. Vai lá, Tá bom. Valfrido. Não, ok, é rápido, talvez seja uma resposta muito curta e clara. Esse latim em que escreve o Lucrécio é o latim alta cultura ou é o latim vulgar? Por quê? Em algum momento do De Rerum Natura, ele diz: olha, o vocabulário latino não tem o vocábulo que traduza, em uma palavra, a ideia que o vocábulo grego é capaz de trazer, ou de traduzir. Isso é porque realmente o latim estava se desenvolvendo de um latim mais baixo, em termos de expressão, conceituação, etc., porque os pensamentos, talvez filosóficos em latim, não tivessem atingido o mesmo nível dos gregos, tá certo? Ou é uma circunstância ali da formação ainda do latim na época, considerando todas essas possibilidades aí da própria origem e de quem estava conduzindo o desenvolvimento da língua, né? Porque esse é um fator importante, né? Sim. Não, essa pergunta é muito legal, porque ela tem várias respostas ao mesmo tempo. O Lucrécio está num contexto ali, mais ou menos, do primeira metade do século I a.C., em que o latim está quase que já no seu auge estilístico, gramatical. Ele é contemporâneo do Cícero. Cícero vai editar o texto depois que ele morre. O Cícero também fala desse problema, dessa dificuldade que o latim ainda tem naquele momento para encontrar um vocabulário conceitual para falar de questões filosóficas gregas. Então, eles estão preocupados com essa construção, né, lexical, conceitual, mas a língua já está plenamente desenvolvida. O Crécio decide, em alguns momentos, usar formas arcaicas, que são poeticamente arcaicas, porque ele está se espelhando, ainda não tem o Virgílio, não escreveu ainda, o Virgílio completa 15 anos e assume a toga viril no dia que o Lucrécio morre, então tem é simbólico, assim, né, que o maior dos poetas romanos ainda vai ler o Lucrécio depois. Então, Lucrécio é o primeiro grande poeta épico depois do Ênio, que é um cara que escreveu no século III a.C., né, um dos primeiros escritores romanos, no final do século III. E o Lucrécio ele se vê muito na poesia épica do Ênio, ele vê um grande espelho ali, arcaico, né? Um período que a gente chama de arcaico. No entanto, ele tem pleno domínio do latim, que é o latim ciceroniano, ele está dentro de todas as regras. Se, por um lado, ele admite que falta vocabulário para falar de coisas filosóficas gregas, a sério, como o Cícero também faz, por outro lado, ele está usando um topos retórico de falsa modéstia, porque ele consegue dizer absolutamente tudo que ele quer com o vocabulário disponível em latim, e especialmente quando ele fala das palavras que estão indisponíveis em latim, parece que ele fala
muito menos para se humilhar como falante de latim, a língua pátria não tem, a minha língua paterna não tem as palavras suficientes para falar isso, mas o exemplo é o pior de todos, porque é a palavra homeomeria, que é do Anaxágoras, que é um conceito grego que ele vai ridicularizar logo depois. Ele fala, nós não temos uma palavra para traduzir essa palavra grega, que o Anaxágoras diz que quer dizer que as coisas são feitas de coisinhas menores e as carnes são feitas de carninhas. Ele começa a explicar da maneira mais infantil e imbecil possível para ofender o Anaxágoras. E aí, na verdade, a ideia de não ter uma palavra para aquilo é ser uma língua melhor, porque você não precisa de um conceito tão imbecil quanto esse. Então, ao mesmo tempo em que ele está tentando colocar o latim nessa posição subalterna, né? Pobrezinhos de nós precisamos trabalhar muito ainda para chegar no nível dos gregos, ele está conscientemente mostrando que em vários lugares, especialmente conceitualmente falando, filosoficamente falando, ele já superou essas coisas. Cícero fala bastante dessas coisas também em vários lugares. Eu acho bem interessante pensar nisso. A gente chama isso de argumento da pobreza da língua. Até posso passar uma referência sobre, que tem um texto muito legal de um classicista falando sobre esse topos no Lucrécio e em outros autores também, de como isso não é por acaso, né? Eu não Acho conhecia isso, interessante não. pensar. Legal. Obrigado, Rodrigo. Bacana, legal. Uma das coisas que eu fiz questão de fazer no material de apoio da leitura para eles é, na medida que eu conseguia também localizar a estrutura retórica e argumentativa do Lucrécio, né? Que tipo de argumento ele está utilizando. E nessa parte é muito presente o recurso retórico que ele utiliza, de ridicularização, né? E às vezes de ofensa, né? Claramente, assim. Ele chega a ofender mesmo alguns pensadores ali. É Heráclito. interessante ler com essa chave também ele. Certeza. Eu tenho mais 3 perguntas, mas não vai caber. Eu vou fazer uma que é curta, mas eu acho que é difícil de responder, não sei. A gente terminou a leitura agora. A gente vai fazer o último encontro no domingo agora, de fechamento e tal. E talvez essa pergunta apareça lá, que como dizia lá Dom Casmurro, uma tentativa de unir as duas pontas da vida aqui, ou as duas pontas da obra aqui. Ele começa com a Vênus e termina com Atenas, né? Não Atenas a deusa, mas a referência ali à peste de Atenas. Por que que ele inicia com uma ode à vida e termina com uma cena tão brutal, né, e de morte? Qual que é a sua interpretação, professor? Olha, essa é uma das mais difíceis, né? Tem gente que defende que o poema está incompleto, que ele se matou no meio, não terminou. E aí um dos argumentos seria esse, que não parece fazer sentido aquela cena da peste de Atenas no final do poema. E essa leitura é uma leitura já enviesada, né? Porque ela é uma leitura que tenta desacreditar o epicurismo com base em critérios éticos. Porque se ele teria se matado, ele não viveu a filosofia que ele prega. Né? Se ele se matou, inclusive por conta de um amor terrível, né? Ele estava apaixonado e a mulher teria dado uma poção de amor para ele, um feitiço. E ele escreveu o poema nesses pequenos lapsos de lucidez, que é uma coisa muito louca. Porque daí é um poema epicurista que claramente condena o excesso em qualquer coisa, né? No prazer, na comida, no sexo, na paixão, no amor. E tudo tem que ser moderado e, de repente, ele imoderadamente se mata porque está apaixonado. Então, o argumento ele se matou porque estava apaixonado, então o poema não vale. O argumento epicurista não vale, não serve, porque não serviu nem para quem estava escrevendo. E esse argumento é muito enviesado porque ele começa a aparecer depois lá de alguns séculos já no mundo cristão. Porque o epicurismo é profundamente subversivo, é um negócio que, né, para qualquer religião monoteísta mais dogmática, o epicurismo é péssimo. É um negócio assim, tipo, se os deuses existem, eles não estão nem aí para a gente, eles são materiais e muito distantes. Eles não fazem nenhuma diferença para nós e a gente tem que parar de ter medo deles. Então, esse final, por um lado, parece indicar para essa natureza incompleta do poema, mas uma leitura que eu gosto, que eu acho que parece fazer mais sentido, é uma leitura de superação, assim, aquela visão de destruição, de morte, é quase como se fosse o exame final do epicurismo. Se você passar por aquilo ali, você ganha a faixa preta ou você ganha o troféu de epicurista, você vai... tem toda uma coisa de um questionamento dos limites da ação humana diante da desgraça,
do desastre, com aquelas pessoas que estão lá roubando a pira funerária dos outros e não tem como enterrar os cadáveres, estão morrendo na rua. Tem uma coisa muito desolada, quase como se ele tivesse desencantado com aquilo tudo, mas, por outro lado, bom, um epicurista de verdade, ele vai superar até mesmo isso, né? Quase que ele acaba quase estoico ali. Não chega a dizer isso com todas as letras, mas é uma leitura possível. É uma leitura... E uma outra leitura, eu acho que assim, é do cosmológico para o cívico, né? Atenas é o grande exemplo de civismo. Atenas é o mundo grego e não romano, né? Atenas caindo ali por uma praga terrível, que inclusive ele baseia toda a passagem num trecho do Tucídides, sobre a Guerra do Peloponeso. Então, assim, tem várias interpretações possíveis, mas é um grande mistério. É um final muito, muito maluco, né? Para a gente que está esperando sempre uma conclusão, um fechamento razoável, narrativo, aquilo ali é muito louco. Agora, os antigos não estavam muito preocupados com bons finais, né? Pelo menos o Homero, se a gente for olhar para o final da Pois é, Odisseia, é um desastre. é verdade, é O final verdade. da Eneida também não é lá muito legal, né? É verdade, é verdade. É verdade, bom ponto. O final não é a principal preocupação, né, no mundo antigo. E é verdade, é verdade. Inclusive, é uma coisa que eu ressalto para eles assim, esse lance do spoiler, né? Não me dá spoiler. Eu falei, olha, mas qualquer tragédia que você vai ler tem spoiler, assim, você já sabe como vai acabar. Não interessa como vai acabar, né? Interessa o processo de como chegar lá. Mas interessante, interessante. Não precisa ter, né, interpretação definitiva sobre por que que ele termina assim. É interessante Uhum. essas especulações, sem dúvida. Professor Minha Rodrigo, passagem predileta, só para terminar, Tiago, não, pode falar. várias, mas eu gosto muito do livro 4 nas passagens sobre o amor, e sobre as passagens sobre sonho e sono, gosto muito. E eu gosto muito daquela discussão sobre o medo da morte do livro 3 também. Eu acho que quando ele fica... talvez o auge poético dele é ele falando, ele botando a natureza para falar numa imprecação, né? Tipo, dando uma baita de uma bronca na espécie humana. Vocês estão com... aprende a viver, porra. Não, acho que é isso aliado e indissociável do aprende a morrer, né? Você só aprende a Uhum, viver no final das contas quando você aprende a morrer, a deixar a vida sem espernear, né? exato. Uhum. Sair da E, vida como um conviva satisfeito, né? pô, a imagem que ele utiliza é sensacional, né? Que é a do banquete, né? Você passou pela vida, tem duas hipóteses, ou ela foi muito miserável ou ela foi muito boa. Se ela for muito boa, né, e você não quer sair dela, você parece o chato que não quer sair do banquete, né? Aproveita do banquete e não quer ir embora da festa. Não seja chato, vai embora. E o Acabou. pior é que você vai ficar com ressaca depois e vai ser péssimo. Exatamente, exatamente. E se a vida foi Vai passar miserável, que vergonha. bom que ela acabou, né? É essa coisa. Exato. Não, pra mim essa é a melhor parte também. Pra mim essa é a melhor parte. É, Legal. E no final das contas, o poema como um todo é um poema terapêutico, né? O objetivo dele é esse, declarado no início de Uhum. vários livros, né? Ele ressalta esse objetivo. Meu objetivo Sim. aqui é acabar com a superstição, fazer a vida melhor por meio da iluminação, do conhecimento, a metáfora das luzes aqui, bem antes do iluminismo, né? Inclusive. Excelente, excelente. É, Bom, vamos encaminhar para o final, então. Beleza. Professor Rodrigo, Bom, quero agradecer de novo e registrar a sua generosidade. O professor Rodrigo não conhecia a gente aqui do INEF e, bom, eu já recebi alguns nãos, assim, de convidando professores para vir falar com a gente. Alguns simplesmente ignoraram e o senhor respondeu prontamente. E muito obrigado por isso. É precioso para a gente estar imagina. aqui. Eu tenho certeza que o seu trabalho, por meio da gente, também vai chegar a muito mais pessoas. O que é o intuito, no final das contas, né, da gente Sim. que é professor e que produz cultura. Nosso objetivo é sempre chegar a mais gente para fazer isso Uhum. se difundir da melhor maneira. Obrigado. Eu também parabenizo pela iniciativa, porque eu acho que não é só na universidade que a gente pode fazer esse trabalho importante de difundir conhecimento de qualidade e tal. Eu não conhecia de fato o projeto, mas depois que vocês me convidaram, eu fui ver vários vídeos e conhecer o site e tal. Achei bastante interessante. E eu agradeço muito pelo convite mesmo. Se puder contribuir com mais coisas no futuro, podem me chamar.